Olá pessoal, na aula de hoje sobre radioatividade, nós vamos ver as duas leis de Soddy a respeito desse tema. Na primeira lei de Soddy, ela diz respeito ao decaimento radioativo pela emissão alfa. Lembrando, que a emissão alfa ela tem, dois prótons e dois nêutrons. E aí então o número de massa é 4 e aqui embaixo o número de prótons, número atômico 2. Então, de maneira geral, nós podemos colocar sempre que uma emissão alfa acontece, nós temos um isótopo aqui, com o número atômico e o número de massa. Se ele emite uma partícula alfa, então o que acontece? O novo elemento formado sempre vai ter um número atômico, que são 2 unidades abaixo. Então, esse Z aqui cai de 2 unidades e o número de massa aqui em cima cai de 4 unidades. Então, sempre numa emissão alfa, nós temos esse tipo aqui de equação. Por exemplo, se o isótopo plutônio, de número de massa 239 e o número atômico do plutônio é 94, esse radioisótopo aqui, ele sofre decaimento e ele emite uma partícula alfa. É típico de um certo material. Se ele emite alfa, ele sempre vai emitir alfa, aquele isótopo. Quando acontece isso, o número atômico cai de 2 unidades. Então, de 94 ele cai para 92. Se a gente consulta uma tabela periódica, os elementos de número atômico 92 são os isótopos de urânio. Então, o plutônio decai para urânio. E a nova massa dele, o número de massa, cai de 4 unidades. Então, esse é o isótopo 235 do urânio. Tá? Então, esse é um decaimento alfa, que a gente verifica da primeira lei de Soddy. Esse urânio também 235 formado, ele também pode sofrer decaimentos através de emissão alfa do mesmo jeito. Quando isso acontece, de novo, o número atômico sempre, numa emissão alfa, ele cai de 2 unidades. Então, de 92 vem para 90. Consultando uma tabela periódica, os isótopos de tório são os que têm o número atômico 90. E esse isótopo em questão, se é tório é número atômico 90, isso é fixo, mas dependendo do tipo de isótopo, aí a massa muda. Esse isótopo de tório aqui, 4 unidades a menos, ele passa a ter 231 de massa. E a emissão dessa partícula alfa. A segunda lei de Soddy diz respeito ao decaimento por emissão beta. Lembrando que beta é um elétron, que sai do núcleo. Então, de maneira geral, a gente sempre pode colocar que um radioisótopo que emite uma partícula beta, tá? Sempre o número atômico aumenta de uma unidade. Estranha, por quê? Porque um nêutron deste átomo se decompõe num próton que permanece no núcleo, então aumenta de um próton o núcleo, por isso que o número atômico aumenta de 1. E o elétron também é formado, mas o neutrino, O elétron é expelido para fora, que é a partícula beta, que nesse caso, massa zero aqui, porque esse número de massa é prótons mais nêutron. Então, a massa ou o número de massa fica o mesmo, porque aqui eu tinha uma soma de prótons e nêutrons. Aumentou um próton, mas diminuiu um nêutron. A soma continua a mesma. Então, eu tenho o mesmo valor A. Veja aqui, dois exemplos de uma emissão beta. O tório, que a gente acabou de ver, o tório, número atômico 90 e número de massa 231. Esse tório aqui, ele pode sofrer decaimento emitindo uma partícula beta. Quando isso acontece, veja, aumenta em uma unidade o número atômico. Então, ele acaba se transformando no protactínio,
né, o protactina que tem número atômico 91. Só consultar uma tabela periódica. E esse protactínio mantém a massa, né? O número de massa é o mesmo, mas essa emissão beta. Tá? Outro exemplo que a gente tem, né, de um radioisótopo que emite beta é o rádio 238. Então, todos os isótopos de rádio, número atômico 88, isso é fixo. Se não for 88, não é isótopo de rádio. Então, o rádio 88, o que pode mudar, dependendo do isótopo, é o número de massa. Isso daqui muda, né? Para cada tipo diferente de isótopo de rádio, um número de massa diferente. Mas o número atômico, 88 sempre. Quando ele emite uma partícula beta, o que acontece? A massa permanece a mesma, o número de massa, né? E o que acontece? O número atômico aumenta de uma unidade. Então, de 88 para 89, acaba formando o actínio. Usando, né? Como é que a gente usa essas leis de sódio? Então, quando eu tenho uma série de decaimentos, que é comum, né? Quando você tem o início lá de uma série de decaimentos, um elemento se transforma no outro, que depois de um tempo no outro. Esse tempo varia, às vezes, né, de anos, às vezes segundo, mas o que é muito comum é que a gente tem uma série de decaimentos com várias etapas. Tá? Numa etapa emite alfa, na outra beta, na outra alfa de novo, beta e assim por diante. Então, normalmente a gente tem aí, né, mecanismo com 10, 12, 13, né, decaimentos. Então, ó, numa série de decaimentos, é possível usar essa lei de sódio, as duas, né, para determinar quantas etapas de emissão alfa e beta ocorreram. Veja um exemplo aqui. Ó. O urânio 238, depois de várias etapas de decaimento alfa e beta, no final, isso é muito comum. O chumbo é um radioisótopo estável, então depois de vários decaimentos, a hora que chega no chumbo, normalmente, né, ele para. Né, ele é estável e fica fixo. Tá? Então, para no chumbo. Aí a pergunta é, quantas emissões alfa e beta ocorreram nesse processo de decaimento? Como é que a gente, né, resolve esse tipo de exercício? A estratégia é sempre a mesma. Eu vou escrever a equação representando o urânio inicial, 238, número atômico 92, o urânio é fixo, né? Aqui ele dá o tipo de isótopo, mas o urânio sempre tem número atômico 92, só consultar uma tabela. Depois de várias etapas, ele se transforma no urânio 206 e número atômico 82. Quantas emissões alfa? Eu coloco X, porque eu não sei ainda quantas emissões alfa vai, né? Quantas etapas até chegar no chumbo. Então, são várias, sei lá, 4, 5, 6, 7. É isso que o exercício normalmente pede. E também tantas emissões beta, que eu vou chamar de Y. Tá? Então, a equação montada é sempre essa. O elemento inicial, né, o radioisótopo inicial, o radioisótopo final depois de várias etapas, e eu vou determinar quantas, né, dessas etapas foi por emissão alfa. É o X, né? Se eu teve 4 emissões alfa, eu tenho o valor de X igual a 4. E quantas emissões beta? Então, se eu tive 3 emissões beta, né, então o Y vale 3. Como é que a gente faz? Tá? Então eu faço o somatório em cima e embaixo. Tá? Então, 238, que é o número de massa, a hora que eu tenho aqui a setinha, eu coloco o sinal de igual. Então, o número de massa aqui, nos reagentes, tem que ser igual ao número de massa dos produtos. Então, 238 é igual a 206 mais x vezes 4, né? Porque eu não sei quantos alfa, porque cada alfa são 4 de número de massa. Então, se tiver 2 é 8, se tiver 3 são 12 e assim por diante. E y vezes 0.
Percebam, né, que a grande sacada para resolver esse tipo de exercício é que, independente da quantidade de y multiplicado por zero, vai dar zero. E é a saída que a gente tem para resolver esses tipos de exercício. E embaixo a mesma coisa. Ó. Somo o número atômico aqui, 92, igual a soma deles aqui embaixo também. Então fica 92 é igual, onde tem a setinha eu coloco, né, troco por igual, 82 mais x vezes 2, cada alfa emitida são 2 prótons, né? Então, se tem x igual a 2, são 4 prótons, x igual a 3, 6 prótons, e assim por diante. Mais tá? Y vezes menos 1. Tá? Então, eu tenho essas duas equações aqui para ter que resolver. Sempre aqui no caso, primeiro a gente resolve a equação com o número de massa. Essa equação aqui da parte de cima. Porque, independente da quantidade de partículas beta, né, que é o y aqui no caso, quando multiplica por zero aqui na equação, fica zero. Se eu tentar resolver a de baixo primeiro, eu tenho duas incógnitas, o x e o y, então não tem solução. Mas em cima, independente de y multiplicado por zero dá zero. Sobra só a incógnita x para a gente resolver. Então fica, né, a parte de cima primeiro. 238 é igual a 206. X vezes 4 eu vou colocar 4x. E aqui y vezes 0 é zero mesmo. Aí então eu tenho que passo 206 para cá, subtraindo, né, positivo passo negativo. Então 4x fica igual a 238 menos 206, que vale 32. Aí eu passo 4 dividindo, né? Tá multiplicando, passo dividindo. Vai ficar que x é igual a 32 dividido por 4. Então eu tenho que x é igual a 8. O que significa que para sair do urânio e chegar no chumbo, né, eu tive 8 emissões alfa. São 8 etapas. E olha, isso não acontece de uma única vez. Tá? Esse tipo de exercício não pede que a gente descubra qual é a sequência, de que maneira aconteceu. Né? Teria que ter outros dados para poder resolver isso. Tá? Mas eu sei que em cada uma dessas etapas, o urânio ele não se transforma direto em chumbo. O urânio se transforma num elemento, depois em outro, em outro, em outro, e assim vai, até chegar no chumbo. São 8 etapas de alfa. Se a gente sabe quantas de beta, a gente já descobre isso já, né? Resolvendo agora de baixo, eu sei quantas etapas, né, houveram até chegar no chumbo final. Bom, sabendo o valor de x, aí eu posso trocar aqui embaixo, na equação de baixo. Se eu sei o valor de x, eu fico como incógnita só o y agora. Tá? Então eu posso resolver. Então é 92 igual a 82. Se o x vale 8, então é 2 vezes 8 vale 16. Tá? E y vezes menos 1 dá menos y. Tá? Então aqui 82, 2 vezes 8, né? O valor de x dá 16. Eu somo aqui, tá? Dá 82 mais 16. Eu passo o menos y para cá mais y e o 92 para cá. Negativo. Então fica 82 mais 16 menos 92. Fazendo essa conta, eu tenho que o y vale 6. O que significa que para o urânio sair de urânio e chegar no chumbo, foram 14 etapas. Em cada uma dessas, um novo isótopo foi formado. O tempo de cada uma dessas etapas é variado. Cada etapa tem um tempo aí para acontecer. Algumas são muito rápidas, outras um pouco mais lentas. Esse tipo de exercício a gente não tem como descobrir isso. E nem a sequência, se foi uma alfa, depois uma beta, 2, 3 alfa, depois uma beta. Fato é que depois de 14 etapas,
né, emitindo alfa e beta, e nunca junto, né, ou um ou outro. O radioisótopo final estável é o chumbo. Tá? Então foram essas, né, as emissões alfa e beta. E esse tipo de exercício normalmente pergunta isso, né? Quantas alfa, quantas betas? 8 alfa e 6 betas. Isso significa, então, urânio 238, depois de 8 emissões alfa e 6 emissões beta, transforma-se no chumbo 206. São 14 etapas de decaimento. No entanto, isso não determina a sequência com que as emissões ocorrem. Sempre. Valeu, pessoal. Até a próxima.